na questão da arbitragem, ela foi determinante para a passagem do Inter. Com todo o mérito que o Inter tem, também tem mérito, mas a arbitragem ela foi determinante nesse conflito. Lá foi pênalti, claro, do Bidu, e aqui foi claríssima assim, a falta. Como é que aquilo no Caio César não é falta dele? O que mata a arbitragem é a falta de critério. Tem muita falta de critério de um árbitro para o outro e tem falta de critério no mesmo árbitro, no mesmo jogo, como foi esse de hoje. Estou ansioso para a renovação, está muito perto de acontecer. Acredito que nesses próximos dias ele vai acertar a renovação. Aqui à sua direita, Marcelo Sá de Craque Neto. Hoje, pelo menos no primeiro tempo, ficou meio nítido que o Corinthians tinha duas jogadas cruciais. Pelo lado direito tinha o Caio César, tentando fazer a jogada para dentro, para poder fazer o cruzamento, e a bola alçada dentro da grande área, que foi um recurso, inclusive até o Corinthians conseguiu chegar no gol por conta dessa jogada. Sem Yuri Alberto e sem o Memphis ainda, por enquanto, com uma situação indefinida, a tônica do ataque do jogo do Corinthians para o jogo, pensando na outra Copa Libertadores contra o Rosário, pode ser essa, usar muito o Caio César pelo lado direito e bola na área? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Não necessariamente, é que esse jogo pedia isso. Eu não imaginava que o Inter fosse jogar do jeito que ele jogou lá em Porto Alegre. Ele não pressionou a gente praticamente em momento nenhum. E aqui a gente já imaginava que o jogo seria esse. De ter uma linha de 5, mais 3 volantes e mais os 2 atacantes ajudando na marcação. Então com 10 caras o tempo todo atrás da linha da bola, da intermediária para trás. E com três zagueiros e 3 volantes, o meio fica quase sendo que o Carboneiro era um cara que eles deixaram o Carboneiro e o Bernabé, mais o Alan Patrick particular, para tentar contra-ataque. Então, se o meio é muito fechado, você tenta jogar por dentro, além de ser difícil você furar por dentro, você tem uma chance de tomar contra-ataque. Então, o jogo iria ter muita terminação pelo lado. Acho que a gente soube usar bem isso. Estranhamente, no treino e hoje também, teve muito cruzamento que a bola não subiu. Uma coisa que não acontecia, não sei se era a bola, se era o campo, que a bola não estava subindo. Mas era a maneira que a gente planejou, que a chance maior de a gente fazer gol era justamente do jeito que a gente fez. A gente fez os 2 gols, o cruzamento, a bola na trave do Mateuzinho foi um rebote do cruzamento, a bola que o Bidon quase fez o gol também foi uma bola de cruzamento que o Bidu pôs para trás no primeiro tempo. Teve a bola do Pedro Raul, um pouquinho antes do gol que ele fez. Então era um jogo que sobra quando você joga com times, joga dessa forma muito retrancado, com o meio muito fechado, é a bola terminar pelo lado. Não que você vai terminar todas pelo lado, mas assim, era o normal disso acontecer. Então a estratégia do jogo que a gente tinha era essa. E a gente conseguiu executar bem, um pouquinho mais. O futebol hoje não segue uma lógica formal de você jogar melhor, atacar mais, chutar mais, você vai ganhar o jogo. Mas o Inter praticamente deu esse chute no gol, um chute difícil, mas muito mais difícil do que as chances que a gente perdeu de entrar. Ele tentou chutar, acertar o gol e acertou a bola lá no trinco. Diniz, aqui à sua direita, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. Hoje a opção no setor ofensivo foi pelo Pedro Raul, que pôs fim a um jejum de 17 meses sem marcar. E no banco de reservas, em sua maioria, garotos da base. Diante desse cenário, o quão frustrante é para o treinador saber que talvez uma das soluções para o ataque hoje não estava disponível, estava no camarote acompanhando o jogo, após uma semana extensa de idas e vindas quanto à sua renovação com o Corinthians, no caso, o Memphis Depay. O mais importante para mim é que a gente está muito próximo de contar com ele. E todo mundo sabe, eu não tive ainda o privilégio de contar com ele aqui desde que eu cheguei. Ele foi, desde que ele chegou no Corinthians, um dos jogadores mais decisivos. E é um cara que tem um brilho diferente. E ele vai nos ajudar muito. Estou ansioso para a renovação. Está muito perto de acontecer. Eu acredito que nesses próximos dias ele vai acertar a renovação e a gente vai poder trabalhar juntos, que eu não tive ainda. Eu trabalhei com o Memphis no campo uma semana, praticamente, só alguns dias, nem uma semana, acho que uns 4 ou 5 dias. Então ele é um cara que vai dar peso para o nosso time, vai dar qualidade, dar experiência. Então vai ser muito bom poder contar com ele. Diniz, aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, do Portal Meu Timão. O senhor é dos poucos treinadores do futebol brasileiro que debate de forma ampla o nosso futebol. E aí nesse ponto que eu quero chegar. O quanto impacta, né, um planejamento dentro do Corinthians quando você tem alguns problemas
fora das 4 linhas. Isso não acontece desde agora, desde o ano passado. Mas pontuando, transfer ban, questão do gramado, renovação do Memphis, tem também a questão do atraso do direito de imagem, o quanto impacta dentro de uma competição, de uma eliminação, e o senhor que tem uma perspectiva de um trabalho no elo com direção e dentro das 4 linhas. Obrigado. Obrigado pela pergunta. O que mais me contempla na minha vida para o Corinthians, como você disse, isso não era novidade. Eu sei que o Corinthians já tem uma história de anos que foi acumulando dívidas. E uma das coisas que eu gosto de estar aqui é que eu conheço o presidente há muito pouco tempo, mas eu vejo que ele é um cara muito sério e ele está tentando pagar dívidas e ao mesmo tempo ter um time e tentar colocar o Corinthians numa boa direção. E isso é uma coisa que eu gosto de participar disso. Porque se não fosse assim, como é que vai fazer se colocar um presidente equacionar o Corinthians hoje, com tanto de dívidas que tem? Porque os transfers não é por conta dessa gestão. Então ele tem uma herança que não tem como agora se assumiu a cadeira, você tem que resolver. E está se esforçando para resolver. E eu acho que é uma seriedade muito grande, tanto ele quanto o Marcelo, o Thiago, o Júlio, os caras da diretoria. Aconteceu o negócio do campo, que é uma empresa que foi para nós, pegou de surpresa, porque é uma empresa que está aí desde a época que a Arena ela foi construída, mas infelizmente entregou o campo em péssimas condições, em se tratando do melhor campo que tinha no futebol brasileiro. A promessa é de que o campo vai ficar bom, vai ficar melhor do que estava quando parou e vai voltar a ser o melhor campo do Brasil. Mas assim, o que me anima é que as pessoas trabalham com muita seriedade. Mas é difícil, assim, sem dinheiro, a gente tem muito menos possibilidade. Porque tem hora que você tem que escolher, tem que pagar transfer ban ou pagar salário. O dinheiro é um só. Agora é saber fazer as coisas, isso não é uma coisa, ninguém está acomodado, não é uma coisa para acomodar, muito pelo contrário, é criar soluções para que a gente consiga sair dos transfer bans e a gente ter uma folga financeira para a gente conseguir pagar salário em dia, porque os jogadores precisam receber em dia, e o campo melhorar, e eu espero que essas coisas aconteçam. E a gente faz de tudo para que não atrapalhe. Mas, obviamente, essas são coisas que não são boas, não são coisas que facilitam a vida, o trabalho acontecer. Mas está todo mundo, uma coisa boa é que está todo mundo muito empenhado em fazer o melhor para o Corinthians. Diniz, aqui, boa noite, Henrique Guilhote, Central do Timão. Diniz, sei que é um assunto delicado de falar, desde o primeiro jogo vocês trataram sobre isso ainda no Beira-Rio, que foi a questão da arbitragem, mas eu queria que você fizesse um apanhado geral sobre isso. Tendo em vista que no primeiro jogo houveram as reclamações dos lances capitais da partida em relação ao lance do Matheus Bidu e principalmente a maneira como foram tratados os atletas e a comissão técnica naquela partida, e hoje em alguns lances foram reclamados, no próprio lance do gol do Internacional. Você se dirige ali ao Bandeira, a sua comissão técnica, os jogadores reclamam de uma possível falta. O quanto você atribui a isso a eventual desclassificação do Corinthians como aconteceu hoje? Então, acreditando aí na seriedade da CBF, na comissão de arbitragem, vou falar de uma maneira muito educada, e também sei que os caras da CBF não são ditadores, acho que eles vivem num sistema democrático e o cara não vai punir, que nem da outra vez eu falei no Mirassol, eu fiz uma crítica legítima à arbitragem e me colocaram em algum artigo, nem sei o que aconteceu com isso, acho que fui absolvido. Mas como você me pergunta, eu acho como treinador e um cara partícipe do futebol, totalmente envolvido e comprometido com o jogo de futebol, coisa que eu mais amo fazer na minha vida, eu tenho que falar as coisas que eu vejo. Lá foi pênalti, claro, pro Bidu, e aqui foi claríssima assim a falta. Como é que aquilo no Caio César não é falta? Quem que vai falar que não é falta? Estava na minha frente, ele estava do lado. E eu falei para ele, o que mata a arbitragem é a falta de critério. Tem muita falta de critério de um árbitro para o outro e tem falta de critério no mesmo árbitro, no mesmo jogo, como foi esse de hoje. Ele deu um monte de falta, como aquela, que foi muito menos falta do que essa do Caio César, ele deu, só você vê a imagem. Então, o empurrão, que o Gustavo Henrique estava sendo agarrado na área, ele empurra para poder se desvencilhar da marcação, ele dá falta. E o VAR não chama. E o lance aconteceu, foi um contra-ataque perigoso, depois de 4 segundos o menino estava fazendo o gol. E foi determinante.
pro resultado do jogo. Outra coisa que aconteceu no jogo, como é que não vai falar? Ele deu 9 minutos no jogo, ele não fez menção nenhuma de dar um cartão amarelo pro Inter. O Inter fez cera, o goleiro caiu no chão, entendimento, todo mundo cai. Ele deu só 9. Porque o jogo era para ter tido muito mais. Lá já teve muita pouca bola rolando e aqui também. Mas eles não têm preocupação nenhuma de fazer o jogo andar. E aí eu não acredito que isso é uma coisa que você não possa falar, isso é uma coisa que aconteceu no jogo, a constatação do jogo. Aí ele deu 9 minutos e ele terminou o jogo com 8 minutos e 20. E quando ele deu 9 minutos, o Inter continuou fazendo mais cera ainda. Então ele teria que ser 9 e para no mínimo 10 ou 11 minutos, ele terminou com 8 e 20. Ele não sabe como é que vai terminar o jogo, que hora que vai sair o gol. A gente estava em cima o tempo todo para fazer o terceiro gol. Ontem o Atlético Mineiro fez o gol, faltava 5 segundos para terminar o jogo, ou 3 segundos, na hora que no deadline ali. Então a arbitragem hoje ela foi decisiva. E lá em Porto Alegre ela também. Então nesse confronto a arbitragem foi decisiva. A gente tem coisa para melhorar, nós erramos, eu errei, o jogador errou, todo mundo errou. A gente podia ter feito mais coisa, mas hoje principalmente a gente se esforçou no limite máximo. Os jogadores estão de parabéns, a torcida está mais de parabéns ainda, acho que o time hoje representou bem a torcida. Lá em Porto Alegre faltou, mas hoje aqui a gente não deixou faltar vontade, nem coragem, nem insistência. A gente jogou hoje como a torcida é. Jogou o tempo todo acreditando que dava, insistindo, e na raça, na vontade. Mas o jogo, na questão da arbitragem, ela foi determinante para essa passagem do Inter. Com todo o mérito que o Inter tem, também tem mérito, mas a arbitragem ela foi determinante nesse confronto. Boa noite, Diniz. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Se a gente pegar os dois jogos, os números, a gente entende que o Inter talvez não tenha criado para fazer 3 gols no Corinthians, né? Isso te preocupa de alguma forma, talvez virar uma tônica dos adversários precisarem de muito pouco para ferir o Corinthians, e o Corinthians, por outro lado, com mais volume, mais finalizações, talvez não ser tão eficiente para transformar isso em gols? Obrigado. Não, eu tenho mais preocupação se a gente estivesse oferecendo muita chance para o adversário. Eu acho que esse é um bom caminho. Estaria preocupado se a gente estivesse oferecendo 20 chances por jogo e o adversário não estivesse conseguindo fazer, que uma hora começa a fazer. Eu acho que o jogo de lá de Porto Alegre, a gente jogou numa rotação mais baixa, mesmo no primeiro tempo. E hoje não. Eu acho que hoje a gente foi um time que ofereceu muita pouca chance ao adversário. Então, para fazer um gol, não teve nem a chance, não foi uma chance clara. Foi um gol. O Bernabé, o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, se chutar mais 20 bolas, 50 bolas daquela, ia acertar aquela, do jeito que o cara acertou. Então foi um chute de rara felicidade. Aqui, Fernando. Boa noite, Rafael Esgrelhes, Energia 97. Desde a sua chegada aqui no Corinthians, você falou do resgate no futebol de uma figura muito importante que é o Rodrigo Garro. Nos 180 minutos, o time do Corinthians precisava da qualidade desse jogador, que é o principal artífice da jogada, da armação das jogadas. O Garro tem ficado abaixo nos últimos jogos, no seu entender, e por que o Garro caiu tanto nas últimas partidas da equipe do Corinthians? Então, eu acho que no jogo de hoje não. Acho que no jogo de hoje era um jogo difícil e eu acho que ele participou, na minha opinião, ele participou bem das coisas que dava para participar. Ele ficou mais perto do gol. Ele foi muito importante nas bolas paradas, nos gols que a gente fez e nas outras chances que a gente criou de bola de cruzamento. E ele fez aquilo que eu tinha pedido para ele fazer. O jogo estava muito difícil e para ele o jogo era um jogo mais difícil. O jogo com muita carência de espaço e um jogo que ia terminar muito em cruzamento. Então não era um jogo hoje mais fácil. Mas eu acho que a atitude dele, desde quando a gente voltou, ela foi muito positiva. Eu acho que do jeito que ele performou tanto nos treinamentos como no jogo de hoje, é muito próximo do Garro que antes da parada para a Copa do Mundo. Diniz, aqui à sua direita também, Lucas Belotti na Rádio Band News FM. Você tratou brevemente sobre o gramado, eu queria te ouvir mais sobre esse tema, porque intervenções foram feitas, os trabalhos continuaram entre o jogo contra o Atlético e hoje, teve até um hiato grande. E qual que foi a sua impressão do gramado? Hoje a gente teve uma nota da empresa, da própria Arena, dizendo que melhorias poderiam ter sido vistas, visualmente a gente via com menos areia, mas lá embaixo você sentiu que de alguma forma o gramado atrapalhou, e quão melhor ele estava em comparação com o último jogo? Eu estava um pouco melhor, mas não melhorou substancialmente. Mas melhorou um pouco o campo. Mas não substancialmente. Estava um pouco melhor. Estava pior do que o do jogo do Remo, na minha opinião.
Diniz, aqui atrás, Iago Rudá do GE, boa noite. Aqui no Corinthians parece que a pressão é sempre um pouco maior por conta de tudo que envolve o clube, o tamanho, a torcida e tudo mais. A gente viu hoje aqui o Corinthians sendo eliminado da Copa do Brasil, era o atual campeão, mas a torcida aplaudindo vocês, a entrega dos jogadores. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, desse apoio que você está recebendo, mesmo nesse momento de várias incertezas que já foram comentadas aqui, né? Transferban, Memphis, em todo esse contexto aí que o clube está atravessando, o quanto que esse apoio aí que vocês receberam mesmo numa eliminação pode eventualmente ajudar aí para os desafios que o Corinthians tem na sequência da temporada? Eu acho que hoje o time jogou como um time corintiano. Um time que se entrega, que vai até o final, insiste com coragem, com raça, com gana. E a torcida do Corinthians é uma torcida que valoriza isso. Ela enxerga isso, ela se sente representada. E é muito bom. É uma coisa rara acontecer o que aconteceu hoje no futebol. Um time sair aplaudido dentro de casa depois de uma eliminação. E que isso sirva de estímulo para os jogadores, para essa conexão com a torcida ela ser cada vez maior. Porque a gente tem um grande craque aqui. Um imenso jogador que é a torcida corintiana. Então a gente tem que se esforçar ao máximo para representar bem a torcida. Para a gente criar cada vez mais essa conexão e sentir essa simbiose cada vez mais forte, porque faz muita diferença jogar no Corinthians e ter o apoio dessa torcida. É emocionante demais. Hoje, quando começou o Poropopori, é uma coisa linda de se ver, que mexe com todo mundo, uma coisa bonita para o futebol brasileiro, ter uma torcida como a do Corinthians. Boa noite, Diniz, José Eduardo da agência Timão. Bom, o Corinthians acaba sendo eliminado hoje, como na pergunta anterior, a torcida apoiou muito o time, então o Corinthians já tem um jogo muito importante pela frente, que é a Libertadores. No meio da semana já tem Rosário lá na Argentina, um jogo teoricamente muito difícil. Então, um recado para a torcida corintiana, o que você falaria após essa eliminação e após todo esse apoio da torcida corintiana com os jogadores, com o técnico, desde a recepção lá no ônibus até o apito final? Primeira coisa é gratidão muito grande por tudo que eles fizeram, não só hoje, pelo que eles têm feito, e que a gente vai se esforçar ao máximo para representar bem cada torcedor corintiano. A gente seguir junto nesse sonho, que é um sonho maior da Libertadores, sabendo que a gente tem o Red Bull no domingo. Por enquanto a gente está pensando no Red Bull. Diniz aqui no fundo, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Logo depois da pausa da Copa do Mundo, muito foi perguntado para você o tempo que o Corinthians teve para treinar, as correções que você tentou fazer, e você citou que não tinha tido tanto tempo assim, que você precisou recuperar jogadores e que o desempenho que o time teve, por exemplo, contra o Remo, tinha sido muito parecido contra o Grêmio. Então, a impressão que deu foi que você relativizou um pouquinho aquela questão de tempo com melhora de trabalho, uma coisa ligada efetivamente à outra. E a gente sabe que às vezes não é tão diretamente ligado assim. Pensando em Libertadores América e pensando talvez em subir mais dentro do Campeonato Brasileiro, que tipo de correções que você vai tentar buscar para fazer esse time retomar as vitórias ou conseguir subir mais na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e também pensando nesse jogo da Libertadores da América que está se aproximando já? Eu acho, Pradella, que a coisa mais importante, eu sempre falo isso em relação, quando pergunto o meu trabalho e quando uso principalmente a palavra dinizismo. O que eu tento fazer com os jogadores, todos os clubes que eu vou passando, é dar consciência de que o futebol é uma coisa que exige da gente o máximo o tempo todo. A parte tática, ela não é a coisa, para mim, ela não é a coisa mais importante de futebol, embora eu trabalhe muito as questões táticas. Fico muitas horas no campo e repito. Ela acompanha uma coisa maior, que é uma mudança para mim de consciência de que o futebol é a nossa vida, que é muito importante, que a gente não pode relaxar, a gente tem que entregar o nosso máximo. Se você fala qual é a correção que eu quero fazer, não sei se a palavra certa é correção. É isso ser cada vez mais intensificado na cabeça e no coração dos jogadores, para a gente se entregar ao máximo com tudo que a gente tem, a questão que a gente tem domínio do nosso comportamento. E isso é a correção que eu acho que a gente fez o jogo de Porto Alegre para o jogo de hoje.
É uma questão anímica, uma questão de que você vai entregar tudo, o resultado você não controla. Os números de hoje, principalmente, são números que você fala assim, o jogo não era para ter sido 2-1 pelos números que aconteceram no jogo. Tem mais de 70% de posse de bola, você finaliza mais de 10 vezes no gol, 5 vezes no gol, o adversário finaliza uma, e o jogo fica 2-1, a gente teve 9 escanteios, o Inter teve 1. Então a gente foi muito superior em tudo e o placar foi uma vitória no placar mínimo. Isso a gente não controla, mas o empenho que a gente teve é uma coisa que está no nosso domínio. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cada vez mais consciência para poder entregar aquilo que a gente precisa em termos de vontade, de dedicação, de coragem, para a gente seguir bem na temporada e principalmente nesses jogos decisivos de mata-mata. Diniz, boa noite. Wilson Soto aqui da Rádio Z. Minha pergunta é em relação ao Pedro Raul. Depois da somatória de jogos em relação ao Inter fora de casa, com o Guinegão e o Pedro Raul hoje como titular, o quanto esse gol do Pedro Raul e a torcida motivando ali desde o início, gritando o nome dele, apoiando, o quanto isso ajuda você a solucionar um problema com a ausência do Yuri Alberto? Eu estou muito feliz por ele ter feito o gol, por ele ter participado bem do jogo. Antes dele fazer o gol, ele quase tinha feito um gol em situações parecidas, talvez até um pouco mais fácil que o gol que ele acabou fazendo. Ele deu trabalho para os zagueiros o tempo todo. Então é um jogador que a gente ganha para a sequência e que ele aproveite, a gente espera de fato que ele aproveite o gol e essa injeção de ânimo que ele teve para jogar com mais tranquilidade. Porque o Pedro Raul, embora ele não tenha performado aqui ainda do jeito que ele pode performar, ele é um jogador que no Ceará ano passado fez bastante gol e a passagem dele no Goiás foi muito boa. Foi um jogador que naquela época todo mundo no Brasil queria o Pedro Raul ao final da temporada de 22. Ele quase foi artilheiro do campeonato, num time que foi rebaixado, se não me engano, naquele ano. Quase rebaixado. Foi rebaixado? Não, foi quase rebaixado o Goiás naquele ano. Ele conseguiu praticamente quase ser artilheiro. O Cano foi artilheiro com acho que um ou dois gols na frente dele naquela temporada. Então é um jogador que sabe fazer o gol, um jogador alto, um jogador interessante para você ter como opção. E eu espero de fato que ele consiga crescer e ganhar uma estima bastante positiva para nos ajudar até o final da temporada. Diniz, boa noite. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Diniz, queria que você falasse um pouquinho sobre a próxima partida do Corinthians, que é justamente contra o Red Bull Bragantino. E o Corinthians está, pelo menos nos últimos jogos, jogando em Bragança Paulista, vem de resultados muito ruins. E uma vitória do Corinthians ultrapassa o próprio time do Red Bull Bragantino. Então, queria que você falasse um pouquinho, projetasse um pouquinho o próximo jogo do Timão. Jogo difícil, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É um time muito bem organizado. O Wagner, o Mancini é um treinador que eu admiro muito, que eu gosto pessoalmente. E está fazendo um campeonato muito bom. Um time que tem bastante consistência defensiva, um time que joga para frente também. Então a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Obviamente que a gente tem que ver como que a gente vai tratar esse jogo. Por conta do jogo de hoje, tem mesmo que os jogadores vão dormir hoje 2, 3 horas da manhã. Aí no sábado, pra gente definir o que vai ser a melhor estratégia pro jogo do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos.